Oi, pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos. Agora na segunda semana, mandem aqui no chat se tá tudo ok com o som, se vocês estão conseguindo ver a tela e ouvir. Já vou começar aqui, aproveitando esses minutinhos enquanto o pessoal entra, para poder falar da nossa querida página da reforma tributária. Eh, Hoje o tema não é reforma tributária, mas todas as nossas funcionalidades aqui no time fiscal estão voltadas para ajudar você nesse período de transição. Então, nada mais justo do que começar falando do nosso blog. Você que é cliente aqui da Linha Wintor, você tem um blog exclusivo para poder tratar das questões da reforma tributária. Então, a gente tem essa página que tem algumas coisas de conteúdo a respeito do TOTUS no geral, no sentido da legislação, de como nós nos posicionamos como companhia, quanto às alterações, ao calendário, tudo embasado pelas legislações vigentes. Nós temos também uma página geral, que aí não é exclusiva para cliente Wintor, dedicada para a legislação, então essa página aqui do Espaço Legislação, ela também está linkada lá no nosso blog, que você consegue ter uma aula aqui de tudo o que é relativo à reforma tributária, não somente na parte da reforma tributária sobre o consumo. Então, ela fica aqui dentro do blog. Na parte inferior da rotina, a gente tem várias questões, começa por aqui, que tem nosso calendário de liberação, a agenda, que nesse momento está trazendo aqui nosso principal evento do mês, que é o Winter Week, o que a gente tem disponível de conteúdo, alguns materiais para serem baixados e aconteceu, que é onde vai ficar gravado todo o conteúdo de reforma tributária que você viu aqui no Winter Week vai vir para cá. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho de uma funcionalidade que está dentro do TOTS Inteligência Tributária, que também tem seus conteúdos aqui. Então tudo que for para ajudar você nesse processo de transição, a gente vai trazer para cá e a central de tributação é também uma dessas funcionalidades. Então, sem mais muitas delongas, vou começar aqui me apresentando para vocês. Acho que todo mundo aqui, ou a grande maioria, já me conhece. Eu sou a Flaviana Aguiar, sou Product Owner aqui da parte fiscal da linha Wintor. E a gente não vive só de reforma tributária, a gente ainda tem muita coisa para fazer nos tributos atuais. Então, hoje eu quis trazer para vocês um pouquinho de como está a nossa central de tributação. O que que é a central de tributação? Ali em meados de abril desse ano, a gente lançou um produto novo, que é o TOTS Inteligência Tributária. Ele atende dentro do Intor pelo código de 7000 e o objetivo desse módulo é ser um módulo de gestão tributária, para apoiar você no seu processo de apuração, de auditoria e principalmente nesse processo de tributação. E aí, com isso, surgiu dentro dele uma funcionalidade que chama Central de Tributação. Então, a central de tributação, ela é uma funcionalidade disponível nesse módulo complementar que é o TOTUS Inteligência Tributária. E o objetivo dele nada mais é do que unificar o processo de tributação de saída. Então, dado o primeiro bom dia, quero que todos fiquem muito bem-vindos. Peço que direcionem as perguntas aqui pelo Q&A e eu vou tentar responder tudo até a finalização do nosso tempo, que é um pouquinho curto. Para não ter atrasos nos próximos webinars, que eu sei que tem um colado atrás do outro, eu vou deixar aqui no chat o meu e-mail também. Então, caso a sua pergunta não seja respondida, eu peço para você, por favor, já direcione para o e-mail, que eu vou responder todas o mais rápido possível. Também vou deixar aqui o link do nosso blog, que eu acabei de mostrar, que é o da reforma tributária. Acho que eu estou mandando errado. Deixa eu mandar para todo mundo o blog e o e-mail. Então, dessa forma, já iniciado aqui com os recadinhos protocolares, vale dizer que esse webinar está sendo gravado, então, se você não conseguir ficar até o final, ou se você quiser acessar mais algum conteúdo relativo a esse tema ou à reforma tributária, a gente vai unificar tudo o que é referente a isso lá no nosso blog da reforma. Então, vamos lá. A central de tributação, ela nasceu de uma dor que todos os clientes têm. Então, só avisando que esse conteúdo ele é de propriedade exclusiva da TOTS e não pode ser usada para outras finalidades. Então, quando a gente iniciou o estudo da forma de tributação, ali para entender a reforma tributária, a partir da emenda constitucional 132, a gente viu que muitas coisas
que se diz respeito ao nosso sistema tributário atual são complexas. Nem precisa de um estudo muito profundo para poder chegar a essa conclusão, porque é algo aí que é de vivência de todos, que realmente a gente tem um sistema tributário complexo. Com isso, dentro do RP, e aqui a gente está falando da sua vida aí como cliente, né? Como que você sofre tudo isso. Dentro do RP, você tem uma questão específica que é o fluxo de tributação. Então, uma vez que você vai fazer uma venda de mercadoria, você precisa ter para esse produto cenários tributários vinculados para que o imposto seja calculado e, a partir desse imposto calculado, a sua margem seja ajustada e, a partir daí, você ter um valor de mercado para poder definir o preço do produto, mais as informações tributárias que vão ali no documento fiscal para apuração e tudo mais. Então, esse cenário aqui, esse desenho que a gente trouxe, ele é um pouquinho daquilo que é a realidade das empresas hoje. A gente tem ali, no processo de saída, a rotina 4002 para poder fazer o cadastro da figura tributária de saída. Nós temos ali para o cadastro de PIS e COFINS a rotina 4001, para o cadastro de figuras de CMS, CMS-ST, desoneração, DIFAL, dentro da rotina 514. E agora, com a reforma tributária, a gente tem o cadastro dos novos tributos na rotina 4000. Então, feito isso, além disso, você tem o cadastro de vínculo ali na rotina, que pode ser por estado, que é a rotina 574, ou por produto, que é a rotina 271. E depois disso, você tem o livro fiscal, que é onde vai ter toda a sua apuração. O que é importante dizer sobre o fluxo de trabalho atual? No fluxo que nós temos hoje, foi necessário que seja criada uma rotina para cada tributo, porque cada imposto hoje tem uma regulamentação específica. Então, por exemplo, a base de cálculo do PIS e COFINS é a receita, e a base de cálculo do ICMS é o valor da circulação de mercadoria. Então, são coisas diferentes. Era impossível que a gente conseguisse colocar os dois para serem tributados em um mesmo lugar. Ou seria muito confuso, e aí aqui a gente tem sempre o objetivo de simplificar esse processo, apesar de agora, olhando dentro do nosso processo anos depois, a gente viu que não ficou tão simples assim, mas esse é sempre o objetivo, se a gente junta tudo numa rotina só, vira uma salada mista ali, do que diz respeito a informações estruturais do imposto. Mas eu acredito que a grande maioria dos clientes que já estão aqui, e pensando justamente em você que já é cliente Fintor, a gente entende que os novos cadastros são a minoria dos problemas nesse momento. A maior parte dos problemas nós temos hoje é no processo de manutenção. E a partir dessa dor, que é identificada por todo mundo, a gente desenvolveu duas coisas muito importantes. A primeira delas é a vigência tributária. A vigência tributária, ela está disponível, a gente já falou disso no último webinar sobre reforma tributária, dentro das rotinas 514, que é a rotina de cadastro de figura tributária, e dentro das rotinas de vínculo, que é a rotina 574, que é o vínculo por região, e a rotina 271, que é o vínculo por produto. Então, nós já fizemos essa funcionalidade de vigência e disponibilizamos para facilitar a sua operação no seu dia a dia. Foi a primeira dor que a gente viu e, assim, todo mundo aqui já passou por uma mudança de um produto que era ST e deixou de ser ST, por exemplo, que é algo que acontece com frequência no nosso país. Quando isso acontece, você precisa fazer a manutenção de todas as suas figuras tributárias para identificar quais produtos estavam lá naquele vínculo, para aquela região, porque o ST também é definido por estado, e fazer a manutenção dela depois do faturamento para garantir que no dia seguinte já saia sem ST para você não ter prejuízo fiscal. Então, é uma estrutura organizacional, operacional muito complexa. Uma vez que isso é sanado ali com a vigência, porque eu falo, olha, não, a partir do dia tal, eu quero que essa figure pare de ter o ST. Então, eu já diminuo aí uma carga operacional que tem dentro da sua empresa e dentro do seu processo. Então, isso é muito importante de termos ciência que esse foi a primeira dor que a gente identificou nesse processo. A segunda dor é quando a gente tem uma mudança muito grande. E essa mudança ela foi identificada no seguinte cenário: reforma tributária, teremos uma transição de alíquota. Apesar do PIS e COFINS não passar muito bem por uma transição, porque a data dele de fim de cobrança é ali 2027, nós teremos para o ICMS um período de transição muito grande. E o ICMS ele tem não somente o ICMS,
mas ele tem várias ramificações desse tributo, o que faz com que ele seja o tributo que demora mais para se dar manutenção. Então, pensando nisso, a central de tributação veio para unificar em uma única tela o seu processo de tributação, especificamente para a jornada de saída. O objetivo dela não é simplesmente substituir o seu fluxo atual, mas simplificar a manutenção. Então, por exemplo, o objetivo da central de tributação nesse primeiro momento não é que você deixe de usar a sua 514 100%, porque se vier um cenário tributário novo, toda a complexidade que existe ali de parâmetro, de opção, de regime especial, você vai precisar inicialmente fazer a figura tributária na 514. Mas todo o processo de manutenção de alíquota e o processo de vínculo, a gente quer unificar em uma única rotina para simplificar tanto a identificação do vínculo que precisa ser alterado, quanto o impacto dessa figura tributária dentro dos vínculos. E é isso que a gente vai falar para vocês. Importante dizer que esse processo foi desenvolvido especificamente para o fluxo de saída, porque nós entendemos que ele é o processo mais impactado no cenário da transição da reforma tributária. Isso porque a reforma tributária, ela vai ser uma regra nova no que diz respeito a documento eletrônico. Então, vou dar um exemplo aqui bem rápido. O PIS e COFINS, quando você tem uma nota fiscal ali do seu fornecedor, no momento que você faz a entrada, ele não pega a informação de PIS e COFINS do documento eletrônico. Ele pega a informação de PIS e COFINS do seu cadastro de tributação, porque é no enfoque do declarante. E já quando a gente vem para a reforma tributária, o tributo que vai substituir o PIS e COFINS é a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. A CBS, na recepção de documento eletrônico, ela não muda a informação que veio no documento eletrônico. Então, uma grande mudança da reforma tributária é que a entrada sempre vai considerar aquele crédito exato para computar ali na sua apuração, não sendo mais necessário, depois que a gente passar todo o período de transição, ter uma rotina de tributação de entrada, por exemplo. É claro, vai ter uma tributação para emissão de entrada, como uma nota de ajuste de inventário, por exemplo, ou uma nota de devolução. Mas no que diz respeito a notas de compra, notas de aquisição, a informação principal vai vir do documento eletrônico. Então, não é necessário que essa jornada detalhada de tributação aconteça para a entrada. Primeiro porque a gente já tem uma rotina que é centralizada, que é a rotina 212, é a rotina onde a gente faz os nossos cadastros de tributação de entrada. Segundo, porque a informação que vem do XML, ela passa a ser uma informação premissa para que tenha direito a crédito. Então, a gente entende que essa necessidade de manutenção tributária, ela é mais latente e vai doer mais aqui no fluxo de saída, justamente por um outro motivo. Quando você trabalha com produtos que são, de cobrança, e aqui falando especificamente do ICMS, de cobrança distinta em estados distintos, uma alteração que você faz na reforma tributária, que vai ser o seguinte, vou dar um exemplo aqui. Na reforma tributária, tem-se a informação de que a alíquota do ICMS vai reduzir é a informação que está no texto da lei. Então, esse que vai reduzir para todas as alíquotas do país, por exemplo. Se você trabalha com as 4 alíquotas, principais dentro do país, você vai ter que ir em cada uma das suas figuras e mudar a sua alíquota de 12 para 11, de 18 para 17, de 20 para 19 e assim por diante. Então, apesar da alteração na lei ser somente uma alteração, que é mudar a alíquota em vai aumentar 1% no IBS e diminuir 1% no ICMS. Mas dentro do seu processo cadastral, o ICMS ramifica em vários cenários, porque cada estado hoje tem a sua alíquota e a sua operação diferenciada. Então, a alteração para o novo imposto é bem pequena. Na última agenda, nós conversamos um pouquinho sobre a rotina 4.000 e nós teremos uma agenda para poder falar de rotina 4.000 novamente, ali na quinta-feira pela tarde. Mas você vai perceber que o cadastro, nesse impacto de transição, ele é muito simples. Você vai usar um único cadastro e vai aumentar a alíquota ali de 1 para 2 ou de 2 para 3. Mas quando você vier para o reflexo da desoneração dos tributos atuais, você vai ter um trabalho muito maior, porque às vezes essa mesma alíquota você tem ali na 514 30 cenários, 40 cenários. E aí tem mais uma informação importante sobre isso.
Existem alguns clientes que chegaram ali no limite de figura tributária da rotina 514, que é a rotina que a gente cadastra as figuras de ICMS. Nesse caso, a gente recomenda que esse período você use as vigências tributárias, justamente para poder ter um saneamento ali dentro da rotina. Porque a rotina ela comporta até 3 dígitos, né, de código de rotina. Então, se você chegou no limite da rotina, significa que você tem 999 figuras cadastradas. Pensa um cenário onde você precisa dar manutenção em praticamente 1.000 figuras de ICMS. Então, assim, é muito caótico. Entendendo que isso não é algo que é uma operação da empresa, é um reflexo do cenário tributário do nosso país dentro da sua operação. E aí, com isso, a gente tem aqui a nossa querida central de tributação que nasce com a ideia de simplificar para vocês aquilo que é a tributação de saída. Importante dizer, para quem essa funcionalidade está disponível? Para clientes que tenham o TOTUS Inteligência Tributária. Se você não tem o TOTUS Inteligência Tributária, você pode procurar o seu SN e ver com ele como que funciona para poder adquirir. Ele é um produto TOTUS, ele não é um produto vinculado, não é uma integração. Ele é um módulo complementar, é um produto TOTS. Similar ao módulo contábil, por exemplo, que é um módulo à parte e que é totalmente integrado com o RP. A única diferença é que o TOTS Inteligência Tributária não precisa de nenhum tipo de parametrização para você começar a usar. Uma vez que você tem a licença dele, todos os dados, inclusive os dados da central de tributação, seus dados tributários, são lidos aqui de maneira automática. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando você usa ali a sua rotina 271, tributa por produto, o formato com que você vê essa informação, ela é de um jeito. Se você usa a rotina 574, que tributa por região, o formato é outro. Então, aqui dentro da central de tributação, automaticamente a gente identifica qual o formato que você usa e traz para cá na mesma nomenclatura, para que você não tenha dificuldade no processo de tributação. Então, a primeira questão, né, as premissas aqui da nossa central de tributação. Maior controle e redução de erros. Então, uma vez que a gente unifica essa gestão, a gente evita que erros aconteçam. E aí eu vou mostrar para vocês aqui alguns cenários. Ganho de produtividade e padronização. A gente estima ali que mais ou menos para poder fazer um cadastro, alterando todos os tributos a partir de qualquer uma das nossas rotinas de vínculo, você leva em torno de 13 minutos para poder fazer isso. Você abre a rotina de vínculo, identifica qual que é a figura, abre a rotina da figura, faz a alteração. Aí você abre novamente a rotina de vínculo, identifica qual a figura do outro imposto, abre a rotina desse imposto, altera a tributação e assim por diante. Então, isso gera em torno ali de 13 minutos, mais ou menos. Eu acredito que alguns consigam fazer em um tempo menor, porque já estão familiarizados com os campos. Como a gente veio para a central de tributação, você vai perceber que ela não tem todos os campos da rotina padrão por enquanto, porque nós estamos colocando à medida com que a gente identifica a necessidade. Porque, por exemplo, a tributação de saída de ICMS, que é a rotina 514, ela tem mais ou menos ali 400 campos. E eu acredito que a maioria aqui deve ter usado no máximo 10 ou 20. Então, a partir do uso dessas rotinas, a gente vai implementando os campos que mais são usados dentro da sua operação. Então, ganho de produtividade que vai ser relevante. Segurança e transparência nas informações. Então, centraliza os dados sensíveis, sem a necessidade de você abrir ali várias rotinas para poder trabalhar esse processo. Então, como eu já falei, ela está disponível para clientes que tenham a licença do TOTS Inteligência Tributária. Ele tem uma visão similar ao fluxo que você já usa. Ele usa as permissões de edição da rotina de permissão do Intor, que é a rotina 530, e você consegue alterar alíquotas e vínculos dentro dela. Então, como a gente está com uma versão que é mais de uso mais comum, nós colocamos primeiro poucas informações a serem alteradas. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como que ela funciona e vou explicar quais as próximas informações vão vir nela. Grande parte das informações que vão vir para ela vão ser personalizadas. Mas à medida com que o público, que são vocês, vão usando, a gente identifica aquilo que é mais objetivo e fácil para a sua operação. Para que uma pessoa, por exemplo, que nunca trabalhou com a manutenção de figura tributária dentro do Intor, consiga usar a central de tributação sem muitas dúvidas. Porque, por exemplo, se você abre a sua rotina 514 e mostra para um usuário novo do sistema, ele vai ficar principalmente assustado. Mas se você abre a central de tributação que tem menos campos e é mais objetiva, você não precisa dar tanto treinamento. Então, ele vai também te apoiar
nesse processo. Então, essa daqui é a carinha dela. Eu vou alterar a tela para poder mostrar ela na minha base. Só um minutinho. A gente vai falar um pouquinho, das funcionalidades dela, mas eu quero só ressaltar que ela é uma funcionalidade que está disponível já. A opção de edição de tributos, ela está disponível desde ali do meio do ano para vocês. Então, tem bastante coisa. Deixa eu conferir. Legal. Então, vocês estão vendo agora a tela da minha rotina TOTS Inteligência Tributária. Dentro da minha rotina, o que que tem dentro dela? A gente tem as abas, né? Aqui eu coloquei uma base sem dados, só para mostrar para vocês o foco. É a nossa central de tributação. Temos as abas que a gente tem do painel de inteligência tributária. E no canto superior direito, nós temos a central de tributação. Eu trouxe aqui alguns cenários para mostrar para vocês como acontece dentro da operação de vocês, né? De verdade, como é na prática. Então, por exemplo, vou pegar aqui de exemplo o ICMS. Nessa base que eu estou mostrando para vocês, a visão que eu uso para poder fazer tributação é a tributação por produto. E dentro do produto, lá na rotina 271, eu consigo colocar para cada produto, vincular uma região. Então, por exemplo, vou pegar aqui o meu produto matéria-prima 1. O meu produto matéria-prima 1, deixa eu pegar um código de produto, filtrar um específico. Eu tenho dentro desse produto, que é um único produto, várias regiões. Então, você pode perceber que ele se repete. Para poder fazer essa diferenciação, a gente trouxe aqui o número da região e a descrição da região. Dessa forma, você tem a mesma visão que você teria para identificar a sua figura tributária e o seu vínculo que você teria dentro da sua rotina. A gente tem o campo figura de CMS aqui na aba de CMS, e aqui tem uma questão importante. Eu trouxe um produto que não tem tributação, para a gente poder ver como que o sistema se comporta diante disso. Esse produto que não tem tributação, ele não tem figura tributária de ICMS, que seria uma figura tributária da 514, vinculada. Então, dentro dele eu tenho essa opção aqui de 3 pontinhos, e eu tenho uma opção de alterar vínculo. Quando eu venho nessa opção de alterar vínculo, deixa eu só conferir se a tela está passando certinho, legal. Quando eu venho nessa opção de alterar vínculo, eu tenho duas opções aqui: informar o código da figura tributária ou comparar figuras tributárias. Então, por exemplo, suponhamos que eu estou fazendo a tributação de um produto novo. E eu ainda não sei qual a figura tributária que eu quero colocar nesse produto. Então, eu posso usar essa opção de figuras tributárias para comparação, clicar na lupinha e selecionar a figura tributária que eu quero comparar. Aqui ele traz todas as figuras tributárias que você tem ativa na sua rotina de cadastro de tributação de ICMS, que é a 514. E aí você consegue selecionar duas ou quantas você quiser, que eu vou pegar duas de exemplo, e confirmar. Quando você fizer isso, ele te dá uma funcionalidade de comparar figuras. E ele mostra aqui para vocês as informações tributárias principais que são personalizadas para você conseguir ver a diferença entre elas. Então, essas informações aqui você consegue comparar entre uma e outra, para a partir dessa comparação você identificar qual que é a figura que você quer colocar para esse vínculo. Então, nesse exemplo aqui, vou pegar a figura 3, identifiquei que ela é a mais aderente àquilo que eu preciso fazer. Eu venho aqui, atribuo o código da figura e salvo. Quando eu faço isso, ele me pergunta se eu tenho certeza dessa operação, eu confirmo e ele vai aplicar para aquele produto específico. Então, deixa eu pegar aqui o meu produto 1 e vou mostrar para vocês a minha figura 3, que está aqui vinculada. Eita. Então, é muito importante você entender que ele traz aqui todos os seus vínculos tributários, não somente aqueles que estão com informação. Agora, eu vou pegar outro cenário para mostrar para vocês. Eu tenho aqui de exemplo um produto, e aí eu vou colocar aqui na minha busca chocolate. E ele vai me trazer tudo aquilo que eu tenho relativo a esse nome. Outra questão que eu posso usar nesse botão de busca é a funcionalidade do código do produto. Então, posso vir aqui e colocar código de produto 5582. Então, ele vai me trazer tudo que tem. Esse campo é um campo de busca livre, o que facilita para você, porque ele busca qualquer informação dentro da grid. É uma vantagem para você no cenário de identificar onde você precisa alterar.
Outra questão bem legal que tem aqui, deixa eu ver se eu consigo arrastar para mostrar para o lado, é que ele mostra todas as informações base de tributação usada para aquele produto. Então, você consegue filtrar, por exemplo, tudo que está com CST 10, eu quero mudar para zero, tudo que está com alíquota normal de 10, eu quero mudar para 9. Então, você consegue fazer uma análise bem detalhada a partir desse vínculo. Agora eu vou mostrar para vocês quais opções que nós temos de alteração de alíquota. Então, como eu falei para vocês, a gente foca principalmente naquilo que tem sido mais usado. Ao passar do tempo, a gente tem implementado mais opções de alteração de alíquota. A cada mês sai um novo campo para ser alterado. Então, vou pegar esse caso aqui e eu vou alterar a figura tributária. Então, eu estou pegando esse exemplo do Sazon, que é o produto 11027, que usa a figura tributária 10 e vou fazer uma figura tributária. Essa ação, ela é similar a você identificar a figura tributária na sua rotina de vínculo e abrir a sua rotina de figura tributária e fazer alteração por lá. Qual a principal diferença? Aqui ele traz para você todos os vínculos, todos os produtos que serão impactados nessa alteração. Então você consegue ver por aqui onde vai refletir essa alteração. É uma informação que hoje no sistema você não tem. Se você altera uma figura tributária na rotina 514, que é a rotina de cadastro de figura de CMS, você não sabe em quais produtos ela está refletindo. Aqui na central de tributação você consegue ver isso com mais detalhes, qual a região, qual a descrição e qual o código do produto e a filial. Dentro da parte de alteração de figura de ICMS, nesse momento nós temos disponíveis três campos. O campo de CST, e esse CST é o CST de pessoa jurídica, a alíquota de imposto CMV, que é aquele imposto que vai ser calculado ali para compor o seu custo, e a alíquota de CMS-NF, que é o ICMS de pessoa jurídica. Vão ser implementados todos os campos de ICMS na versão que vai ser disponibilizada no final do mês de outubro, e também será disponibilizado os campos de CFOP, para você fazer alteração direto por aqui. Os próximos campos que vão vir no decorrer desse ano, a cada mês a gente tem liberado um agrupamento novo, eles vão ser por filtro, para que você consiga, na sua visão, da sua empresa, colocar exatamente aquilo que faz sentido para você alterar. Então, ele vai ter uma opção assim que você seleciona. Então, por exemplo, eu quero alterar o CST10, a figura 10 para o CST00 e quero alterar a minha alíquota de CMS para 12. Uma vez feito isso, eu vou salvar, ele me confirma se eu quero replicar isso para todos os produtos. Feito isso, eu já tenho a informação adequada na minha movimentação. Esse processo, ele é um processo de visual bem interessante, porque você consegue em uma única tela fazer um serviço que você faria em 3 ou 4. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês de como está o PIS e COFINS, que ele usa uma outra rotina ali para o seu cenário tributário. A questão de apresentação de figura sem vínculo é da mesma forma, você consegue vir aqui e alterar o vínculo, então não tenho nenhum vínculo, consigo vir aqui e comparar figuras de PIS e COFINS. Comparo as figuras, identifico qual é que eu quero fazer a alteração e coloco ela para o meu cadastro. Isso é muito importante. Feito isso, você também tem a opção bem legal de fazer a alteração da figura, que seria similar a você ir na sua rotina de vínculo, identificar qual a figura tributária que você está usando e ir na figura tributária e fazer uma alteração de alíquota. Então, aqui eu vou alterar a figura 2. Quando eu venho para alterar a figura 2, ele me dá três opções nesse momento, que é o CST de saída, a alíquota de PIS e a alíquota de COFINS. E ele me mostra todos os produtos que serão impactados por essa alteração. Isso é muito importante, principalmente aqui no cenário da reforma tributária, porque quando a gente vai fazer esse tipo de alteração de alíquota, quando a gente reflete aqui no que diz respeito ao CBS, eu vou estar mudando a alíquota de um para um. Mas existem produtos ali no PIS e COFINS que têm incentivo ou até tributação zero. Então você consegue ver melhor os produtos que estão sendo abrangidos para essa figura tributária. Isso garante também que a sua apuração fique mais certeira, porque você já verificou todo mundo que vai receber essa nova alíquota. Vale dizer que o PIS e COFINS dentro do Intora, ele tem a funcionalidade de recálculo. Então, se eu venho aqui e mudo essa informação, mesmo que eu ainda não tenha emitido a nota, eu posso efetuar o recálculo de PIS e COFINS na rotina 1000 para um determinado período e filial, e ele vai replicar essas informações para esse grupo de produtos.
Importante dizer que essa informação vai ficar diferente do que tem no documento emitido, mas o PIS e COFINS ele é um tributo que tem enfoque do declarante, então você tem ali uma autonomia maior para fazer esse tipo de alteração. O que não acontece com o ICMS e os derivativos. Então, tudo que você muda no ICMS só vai refletir no documento eletrônico. Então, feito isso aqui, vou mudar minha alíquota de PIS para 1,65 e de COFINS vou mudar para 7,6 e vou salvar. Vou alterar meu CST aqui para 1, salvar. Confirmo e ele é aplicado. Então, a lógica de alteração é sempre a mesma. A funcionalidade de busca também é bem personalizável. Você consegue tirar ou incluir campos aqui. E aí, o PIS e COFINS tem uma coisa bem legal, que ele mostra o que compõe aquela base de cálculo. Considera a base de cálculo do IPI para compor o PIS e COFINS? Então, ele traz os parâmetros que você teria ali na rotina 4.000 já dentro do produto. Então, isso é uma funcionalidade bem legal para você fazer esse acompanhamento e ter visão daquilo que realmente impacta no seu preço e dentro do seu produto. Então, ele traz todas essas informações aqui. O mesmo funciona ali para o nosso amigo IPI também, ele traz as figuras tributárias vigentes e a informação. Então, dos tributos atuais, ele tem essa funcionalidade, bem personalizável, bem adequada com aquilo que é a sua operação. É claro, né, como eu falei, a gente disponibilizou inicialmente as informações que são base, que são mais usadas dentro do RP, mas a gente tem disponibilizado mensalmente novos grupos de edição. Sendo eles, como eu falei, não é qualquer pessoa que tem acesso ao TOTS Inteligência Tributária que pode vir aqui e fazer essa alteração. É necessário que tenha permissão para poder fazer essa alteração. Outra coisa é que a gente valida, às vezes o usuário ele tem permissão na rotina 530, que é a rotina que define as permissões, mas ele não tem permissão à rotina matriz, então alguns dados não vão aparecer para ele. O que seria a rotina matriz? A rotina do ICMS, que é a rotina 514, a rotina do PIS e COFINS, que é a rotina 4001, e assim por diante. Por que disso? Porque existem algumas informações tributárias que refletem diretamente no seu processo de precificação. Nós entendemos que, às vezes, a pessoa do fiscal não é a mesma pessoa que vai fazer ali o processo de preço. Então, a gente tem essas regras. Para garantir que essa pessoa que você quer colocar ali cuidando dessa parte faça todo o processo, o que que você precisa? Provavelmente hoje ela já deve ter acesso às rotinas de tributação atual, que é a rotina 4001, 4002, 4000, que é a dos novos tributos, e a rotina 514, e aqui na 530, que é a rotina de permissão, você vai dar acesso para ela fazer edição de tributos. Então, isso é bem personalizado. Então, vamos lá, falando aqui agora um pouquinho, mais um pouquinho, né, sobre essa questão de reforma dentro do TOTS Inteligência Tributária. Nós temos dentro dele os novos tributos já. Então, por exemplo, você fez ali o seu cadastro do IBS e CBS na rotina 4.000. Dentro da rotina 4.000, você tem a opção de colocar as informações dos tributos baseado nas informações fiscais. Então, você vai ter ali uma opção para poder criar uma figura simplificada. Você vai observar que dentro da sua rotina 4.000, que é a rotina de cadastro de novos tributos, não tem a funcionalidade de vincular o produto como essencial, porque a premissa da reforma tributária é o local de consumo. Então, entendendo isso, o que que você precisa fazer aqui para o TOTS Inteligência Tributária? Ter uma visão diferente. Nós já colocamos essa visão diferente dentro da funcionalidade, justamente para evitar esse processo de dúvida que a gente tem. Deixa eu só colocar no slide certo aqui para mostrar para vocês a telinha inicial. Então, lá na parte superior da rotina, você vai perceber que tem o IBS, o CBS e o IS. Agora, na versão que vai sair para vocês, ele já está unificado, IBS e CBS, porque a Secretaria da Fazenda informou que o CBS e o IBS vão compartilhar dos mesmos dados base tributário. O que que seria isso? Eles terão a mesma base de cálculo e a mesma classificação tributária. Sendo assim, para simplificar o cadastro para você, dentro da rotina 4.000, que é a rotina matriz desses tributos, você tem a opção de já cadastrá-los juntos. Na verdade, você só tem a opção de cadastrá-los juntos. Dessa forma, evita erro e rejeição no seu documento eletrônico. Então, nós trouxemos essa mesma visão centralizada aqui para a central de tributação e você consegue fazer
essa mesma manutenção por aqui. Então, tem mais essa questão que os novos tributos também podem ser acompanhados por aqui. A parte que eu mais gosto dessa rotina é porque você consegue usar esse filtro de busca avançada para poder identificar aquilo que você precisa alterar. Então, ele traz ali funcionalidades que vão apoiar você no dia a dia. E se você ainda não usou e você tem a central de tributação aí disponível, faça um teste. Vale dizer que ela não é uma rotina de teste. Uma vez que você altera a figura tributária, ela já vai ter alterado dentro do cadastro. Mas se você não quiser fazer nenhum tipo de alteração por ela, efetue buscas, você consegue exportar filtros selecionados, então às vezes você quer fazer uma análise mais detalhada de como está a sua tributação. Aqui pelo painel você consegue filtrar e exportar os dados que você quer de qualquer um dos tributos que aparece aqui na tela. Então você tem mais funcionalidades, além de simplesmente fazer uma edição de cadastro. Ela é uma rotina muito simplificada, você percebeu que ela tem poucos botões, mas a ideia dela é justamente editar para você essa funcionalidade. Então, vamos partir agora para o final. Nós, não temos muito mais o que dizer da central, ela é bem simples, bem objetiva, ela veio com funções justamente para poder apoiar você, nessa manutenção de cadastro. E aí, como eu falei, à medida com que for passando o tempo, a gente vai colocar mais informação. Antes de ir para as perguntas, queria falar para vocês, a gente vai ter uma track de reforma tributária, um pouco diferente do que eu já tenho falado até agora, que é o impacto comercial da reforma tributária. Então, vou deixar aqui para vocês o QR Code e se você tiver interesse, vai acontecer daqui a pouquinho, às 11 horas. Agora vamos para as perguntas. Como a gente está de pergunta? Vamos lá. Primeira pergunta do Adolfo. Quantos produtos e quantas filiais tem na minha base? Legal, Adolfo. Na minha base aqui, eu tenho 5 filiais e eu tenho mais ou menos 3.000 produtos, 3.000 SKUs. Por que que pode estar lenta a sua base? Foi por isso que você perguntou. Pode ser alguma questão de competitividade. Eu recomendo que você abra um ticket para o nosso time de atendimento verificar. E aí é importante dizer uma coisa, o TOTS Inteligência Tributária, ele foi todo desenvolvido em uma estrutura de tabelas temporárias para não ter aquele risco de você precisar atualizar algo nele que está sendo usado em outro lugar. Mas esse processo de parametrização de tributo aqui na central de tributação, ele usa as suas tabelas definitivas, tá? Então ele não usa tabela temporária. O Alessandro Vilarins, muito bom, Alessandro, perguntou assim, ó, sobre o IPI, há a figura na rotina 4.000 que basicamente parametrizamos o CST e o código de enquadramento. No caso da tributação de IPI, como ficará a experiência no inteligência tributária? Então, aqui dentro do inteligência tributária, ele pega a alíquota do IPI que existe no vínculo já. A alíquota do IPI hoje, falando aqui de nomes técnicos, ela está gravada no produto. Ela não está ali em uma segregação especial. Então, a página de IPI, ela traz a informação do enquadramento que foi vinculado na rotina 4002. Daí ela já traz os dados da 4002, se existe esse vínculo, e a alíquota de IPI que você informou na sua rotina de vínculo. Na minha base aqui não apareceu nenhuma na hora que eu mostrei, porque a minha empresa não é uma indústria. Então, ele não tem essa figura tributária, tá bom? Vamos lá. O Leonardo perguntou: tentamos utilizar a central de tributação, porém a rotina trava ao trazer os filtros e puxar os dados. Acredito ser por ter muitos dados e são mais de 5.000 produtos e 375 regiões. Leonardo, como eu falei, não é para isso acontecer, porque ela usa a mesma funcionalidade da sua rotina. Vou dar um exemplo aqui, de você abrir a sua rotina 271. Então é muito importante, se você puder, abrir uma solicitação para o nosso time de atendimento verificar isso, tá bom? O Elmar falou: minha rotina só dá a opção para exportar para Excel. Elmar, provavelmente é por conta da permissão na rotina 530, tá bom? Dá uma olhada lá, se tem permissão para poder fazer a edição. Se você não tiver permissão para edição, ele só vai dar a opção de exportar. A Emily perguntou: tem como fazer o filtro por NCM? Isso também a Carolina perguntou se tem como. Tem como fazer o filtro por NCM. Você pode digitar no campo livre e ele vai trazer somente os produtos que têm esse NCM, tá bom? Ricardo perguntou: a central de tributação possui relatórios exportáveis? Ela mesma faz alterações massivas em caso de necessidade? Então vamos lá. Primeira pergunta: sim.
todos os filtros são exportáveis. Você consegue exportar aquilo que está na sua grid. Então, você pode personalizar na busca avançada, colocar um filtro em uma coluna e pegar somente aquela figura ou aquela alíquota. Então, ele é totalmente exportável e personalizável. Quanto a alterações massivas, a gente vai entregar essa funcionalidade ali no mês de dezembro. Por quê? Se você percebeu, ela é uma rotina bem rápida de fazer alteração de alíquota. Então, para evitar que vocês tenham ali, sem querer, mude uma alíquota para vários produtos de uma vez, a gente vai dar esse tempo para que vocês consigam ter o uso dela e depois disponibilizar a função de edição em massa. Hoje você já consegue fazer essa edição através da opção de alteração de figura tributária. Mas nós temos uma opção de editar várias figuras ao mesmo tempo, que vai ser a opção de edição em massa, tá bom? O Alessandro perguntou: nessas alterações, a vigência vem da 514, correto? Tem algo que alerta ou impeça o usuário de realizar alterações que não estejam na vigência da 514? Então, o que que a gente fez? Como você pode ver, aqui não tem o campo de vigência ainda. A gente trouxe somente as figuras que estão vigentes. Então, a funcionalidade de vigência ela existe, ela vai estar disponível com uma cor diferente nas próximas versões também. Mas nessa tela que você está vendo, só aparecem figuras que estão em uso justamente para poder evitar essa edição em uma figura que não está vigente ainda. Então, todas as edições que você fizer aqui na sua rotina 4000 vão refletir automaticamente na sua movimentação. Mabete perguntou: no caso de alteração do imposto, eu consigo alterar também o CMV? Eu terei que ir na 514 e alterar o CMV. Então, esse campo de CMV que tem na figura tributária de ICMS já é o campo alíquota imposto CMV, tá bom? É o mesmo campo que tem lá, a gente trouxe para cá para você não precisar ir lá. Justamente porque toda vez que você altera uma alíquota de CMS, você também precisa alterar esse campo alíquota imposto CMV. Então, ele já está junto, tá bom? Não precisa ir lá. Carolina perguntou: referente aos cadastros de uso e consumos, tributamos no mesmo caminho que os demais? Carolina, se você usa a rotina, o pacote de distribuição para emitir as notas fiscais de uso e consumo, sim. Se você usa o módulo 34, não. Porque o módulo 34 ele tem um cenário de tributação diferente ali pela apropriação de crédito SIAP. Então, você vai continuar usando a tributação informada em tela na rotina 3421, que é para saída de uso e consumo, e 3402, que é para entrada de uso e consumo. Agora, se você usa a rotina 316 para poder fazer ali suas vendas, por exemplo, de uso e consumo, você pode usar sim aqui. Provavelmente você já usa essas figuras tributárias. A Karen informou: onde informo a soma dos percentuais de impostos que calcula a margem gerencial na rotina 111 que cadastro na 514. Então, o imposto CMV, Karen, é esse campo que aparece do lado da alíquota do ICMS na alteração da aba de CMS, tá bom? Eu sei que ele é um campo só, imposto CNV percentual, e é esse mesmo campo que a gente traz aqui, tá bom? Karen também perguntou: a rotina 514 ela vai continuar? Sim, as rotinas do pacote continuam normal, não tem nenhuma alteração. O que vai acontecer também é o seguinte: você usa a central de tributação para simplificar a sua operação, mas determinado dia você resolveu que não quer mais usar. Você pode voltar para o uso anterior, que todas as informações são automáticas, os dois são totalmente integradas, então você não precisa fazer nenhum tipo de migração, nenhum tipo de importação e também nenhum tipo de configuração. São totalmente integrados, o que simplifica muito o seu processo de uso e teste dentro da sua empresa. Juan perguntou: como faz para utilizar a 514 quando utilizo a versão PCMed? No caso, Juan, aqui pega da mesma forma de lá, tá? A única questão é que nesse momento a gente ainda não tem a função de vigência, que é o agendamento de figura. A gente não trouxe para cá ainda, mas ela vai estar disponível em breve. Então ele pega automático, não precisa fazer nenhum tipo de configuração. Bruno perguntou: tem alguma previsão para a disponibilização dos campos do ST? Sim, os campos do ST vão sair na versão de novembro, tá? Vamos colocar lá em novembro os campos de ST para vocês. O Elmar fez a mesma pergunta que eu respondi agora quanto aos campos de vigência, e aí só uma informação importante para vocês. Essa versão que eu mostrei para vocês aqui na minha rotina é a versão que está disponível para vocês no CCW. Nós teremos uma nova versão ali, versão 37, que vai sair no dia 6/10, que ela vai ter algumas melhorias, mas basicamente a estrutura permanece a mesma.
Nos próximos meses do decorrer do ano, serão liberados cada mês uma melhoria diferente no que diz respeito à edição de campos. Então, a gente está trazendo cada mês um grupo de campos diferente, justamente para que vocês tenham uso, conheçam e no que precisarem, eu me coloco à disposição para poder estar orientando. O nosso time de atendimento também está todo capacitado para poder apoiá-los. Pela primeira vez, eu acho que eu terminei uma track na hora, Marcelo. Queria agradecer todo mundo que participou. Queria compartilhar, né? Foi muito importante fazer essa track, porque eu queria compartilhar um pouquinho mais daquilo que tem sido a central de tributação, tudo que a gente pensou e estudou para trazer ela para vocês. Foi pensada justamente na operação de vocês que a gente fez essa funcionalidade. E eu fico aqui à disposição para tudo aquilo que vocês precisarem para apoiar nesse processo, principalmente nesse momento tão importante da reforma tributária. Então, bom dia a todos, espero vê-los na quinta-feira, nas próximas duas tracks que nós teremos, uma sobre reforma tributária às 3 horas da tarde, e outra específico sobre o processo de fechamento fiscal. Tem uma funcionalidade bem legal que eu quero apresentar para vocês às 5 horas, tá bom? Até mais.